Olá, boa noite. O Democratas é apontado como a maior força de oposição ao governador Rui Costa neste ano de corrida eleitoral. E é sobre essa disputa que a gente conversa agora com o deputado federal José Carlos Aleluia, presidente do DEM na Bahia. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, deputado. Uma alegria estar com vocês aqui. Deputado, vamos começar com essa corrida estadual. A minha pergunta para o senhor é: por que caminhos Zé Ronaldo vai conseguir sair desse patamar de intenção de voto? As pesquisas são bem preliminares, a campanha mal começou, mas abaixo de 10% das intenções de voto, para bater Rui Costa. Com simplicidade, com disposição para bater na porta. Aliás, tudo que eu tenho visto sobre campanha no mundo, o eleitor silencioso, que decide a eleição, ele quer ver o candidato, ver a sua simplicidade, ver a sua história. O que Zé Ronaldo traz é uma história muito bonita de um homem do interior, simples, que trabalhou durante 4 gestões de Feira de Santana, tendo vencido 5 eleições em primeiro turno. Em resumo, quem conhece José Ronaldo e conhece o atual governador, vota em Zé Ronaldo. Então, o que Zé Ronaldo tem que fazer, e ele está fazendo com muita aplicação, é viajar, encontrar as pessoas, conhecer os seus problemas e, evidentemente, isso vai crescer. Ele não vai, de uma hora para outra, passar o governador. É uma eleição. Eleição não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E ele não pode ser o coelho para sair na frente. Ele vai seguir com a marcha firme, ele com segurança chegará competitivo e vai surpreender. Aliás, na Bahia, não será a primeira vez. Pois é, eu ia dizer, o próprio pesquisa e eleição às vezes não conversam muito por aqui, né? O próprio ex-governador Wagner, quando desafiou o governador Paulo Soto, o governador Paulo Soto tinha 68% de aprovação. Todo mundo entendia que não haveria mudança, mas as pessoas quiseram mudar. E no dia das eleições, eu e todos os baianos, nós fomos surpreendidos. Eu me recordo que estava dormindo no domingo. O senhor acha que as pessoas de fato mudaram de opinião na última hora? Que as pesquisas captaram essa tendência? Foram mudando. Algumas pesquisas já captavam alguma mudança 2 semanas antes, mas não foram muito antes. Aliás, esse fim de semana foram publicadas pesquisas de uma financeira pesquisando o comportamento das pessoas, e as pessoas, em sua maioria, dizem decidir o seu candidato na última hora. Foi assim agora no México. Nas eleições da América Latina tem sido assim. E há uma coisa que na Bahia é importante, que é a conexão clara, a ligação clara que existe entre a eleição de governador e a eleição de presidente. O senhor vê esse elo direto e daí toda essa crise pela qual passa o PT tende a favorecer o seu partido? Claro, o PT se favoreceu muito nas eleições da Bahia, falando que era o time. Era o time. O time ganhou a eleição com Wagner, derrotou Paulo Soto, reelegeu Wagner, que não tinha feito um governo brilhante, mas conseguiu se reeleger, e ainda assim elegeu o governador atual. Portanto, a conexão é muito clara. A história recente da Bahia mostra que apenas um caso recente, o candidato a governador venceu, não tendo o seu favorito explicitamente favorito na nacional. Mas, se vocês lembrarem bem, quando Paulo Soto foi eleito a última vez e Lula foi eleito presidente da República, o senador Antônio Carlos já tinha feito um acordo no primeiro turno, através de Zé Disseu, para que Lula aqui não viesse apoiar o Wagner. E por isso venceu no segundo turno. Ele dizia: não vá à Bahia, não se intrometa na eleição da Bahia, que no segundo turno eu apoio Lula. E Antônio Carlos apoiou, cumpriu a palavra, apoiou Lula no segundo turno. Mas o eleitorado nordestino ainda sustenta muito a candidatura do ex-presidente Lula. Quando a gente vê o último Datafolha, estou falando de cabeça, talvez cometa algum equívoco nos números, mas se o ex-presidente tem uma aprovação média nacional na casa de 40%, estou chutando os números, esse índice chega a 66% no Nordeste. Não há dúvida que se Lula fosse candidato, se Lula pudesse ser candidato, ele iria fortalecer a reeleição do governador. Mas não sendo ele o candidato, as pesquisas mostram claramente que ele não tem um substituto claro. As manobras ocorridas no último fim de semana, não é,
foram desesperadas no sentido de colocar o presidente Lula de volta ao jogo. Lula, de fato, tem uma aceitação muito grande no Nordeste. No Brasil, não. No Brasil, ele tem caído. Nas espontâneas, por exemplo, que eu tenho visto, um dos candidatos já iguala com ele. Até porque as pessoas estão vendo que a lei é clara, como diria um grande comentarista de árbitro. A regra é clara. Ele não pode ser candidato. E por que o senhor acha que o nordestino ainda dá todo esse respaldo à candidatura do ex-presidente Lula? Porque o ex-presidente Lula dialogou muito bem, conversou muito bem. Ele representou muito bem a alma nordestina, que é o que precisa entender. As pessoas precisam entender os nordestinos, sobretudo aqueles do sertão, aqueles sofridos. Eu ando muito no Nordeste. As pessoas querem alguém que entenda a sua vida. O senhor acha que mais se sentiu representado ali como indivíduo do que beneficiado pelo governo? Beneficiado pelo governo dele e representado pelo indivíduo. As pessoas não... Eleição não é vestibular, onde ganha quem se prepara melhor. Eleição ganha quem você vota e quem vai lhe representar, quem tem semelhança com você. E Lula tem muita semelhança com os erros e com os acertos com a população nordestina, da Bahia, sobretudo do interior. Ele, né? foi um bom presidente para o Nordeste? No primeiro governo, o presidente Lula fez a Carta aos Brasileiros, fez o governo equilibrado, promoveu inclusive algumas reformas, colocou o Brasil no rumo do crescimento, preservou os ganhos que tinham sido obtidos anteriormente e os erros do presidente começaram a ocorrer mais quando ele se reelegeu. Aliás, quando ocorreu o mensalão. O mensalão desorientou um pouco o governo, até porque ele perdeu um elemento importante do governo dele, que era José Dirceu, em termos de comando. O comandante político e administrativo do governo era José Dirceu. Mas o balanço para o Nordeste, na sua opinião? Eu diria que o balanço foi positivo. Do primeiro governo do presidente Lula foi muito bom para o Nordeste. Tocou algumas obras importantes, como a obra da transposição, que precisa ser completada para a Bahia. Eu tenho lutado muito pelo eixo chamado Canal do Sertão, que é o eixo sul, que vem cortando de Juazeiro até a Bacia do Jacuípe. Essa semana estive em Paulo Afonso, semana passada estive em Paulo Afonso, apresentando o canal de Xingó, que é um canal também que, por gravidade, tira água de Paulo Afonso. Lula foi sensível a isso. Na área de irrigação, ele não foi tão forte. Mas, em modo geral, ele se preocupou muito com a questão dos programas de renda mínima, que são importantes, e eu tenho apoiado muito, e acho que deve ser preservado e ampliado. Então, não acho que o presidente fez um mau governo, senão o povo não teria gostado dele. Vou voltar um pouquinho para a nossa corrida eleitoral aqui no Estado. Por que, na sua opinião, a Semineto não entrou nessa disputa? Olha, primeiro de tudo, ele não entrou, seria certo. Ele não é que ele tenha desistido, ele sempre disse a mim e aos outros que estava avaliando. Ele entendeu que tinha um compromisso em Salvador, que era mais produtivo para o Estado, que ele se mantivesse, para a cidade, que ele se mantivesse fiel ao eleitor que tinha eleito e reeleito ele de maneira muito forte, e entendeu que Zé Ronaldo, por ser um político do interior, um político com experiência, digamos, até num outro estágio da vida pública, representaria melhor o partido do que ele. E talvez ele tenha feito a decisão para ele correta. E para o partido? Para o partido é possível, né? Todo mundo no partido queria que ele fosse candidato, mas ninguém pode exigir que as pessoas sejam candidatas. A candidatura, como diz o Manual de Administração dos Beneditinos, você tem que ter vontade, sangue no olho. Ele não estava com sangue no olho para ser candidato a governador nesse momento. Ficou uma eleição mais difícil para o DEM? Ficou, sim, mas não é impossível. É uma eleição mais difícil, mas eu tenho um belo candidato, que é o Zé Ronaldo. Vou lhe interromper um pouquinho, deputado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.